Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Iago, sou mediador de história do Polo de Macaé e hoje vamos conversar sobre as novas relações entre africanos, europeus e asiáticos durante os séculos XV e XVIII. Bem, em primeiro lugar, preciso dizer que esse tema tem tudo a ver com o vídeo anterior do mediador João sobre a expansão marítima europeia iniciada ali no século XV. Mas antes de falarmos disso, precisamos perguntar, se são novas relações, é porque existiram relações anteriores, certo? E aí vamos relembrar, vocês viram sobre expansão islâmica, sobre Idade Média, que existia um comércio de longa distância que ligava o Extremo Oriente à Europa, um movimento que significou não apenas trocas de produtos, mas também de pessoas, saberes e culturas. Também podemos se lembrar das relações que já existiam entre povos da Índia, da China, com o Oriente Africano, mas que a partir da expansão islâmica, os muçulmanos se tornariam os principais agentes dessas trocas. E aí, então, a pergunta do nosso vídeo é: por que novas relações entre esses povos ali a partir do século XV? E a resposta está justamente no processo de expansão marítima europeia. Esse processo, vamos relembrar, se configurou num alargamento gradual das redes políticas, comerciais e expansão da fé cristã promovida pelos europeus no continente africano, asiático e americano. E aí exemplos de agentes que temos aí: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, que em diferentes momentos, com as suas especificidades, promoveram esse processo. Através da expansão marítima, os europeus se tornariam os principais agentes de interligação entre os continentes africano e asiático. E o nosso vídeo de hoje tenta responder como que essas relações foram construídas ali a partir da expansão marítima. Como elas foram mantidas durante esse período? Houve somente confrontos nos contatos? Então, são as perguntas que a gente tenta responder com o tema de hoje: relações entre africanos, europeus e asiáticos durante os séculos XV e XVIII. Bem, vamos começar falando das relações construídas entre europeus e africanos. Na verdade, eles já se conheciam desde a antiguidade, no caso, os norte-africanos e europeus. Cito o exemplo do Império Egípcio em relação aos territórios do sul da Europa, banhados pelo mar Mediterrâneo. Mas com a expansão marítima, os europeus se relacionaram com outras regiões costeiras, outras regiões da costa banhada pelo Oceano Atlântico e Oceano Índico, África Ocidental e África Oriental, como vocês podem ver aí no mapa. E nesse contato que eles foram mantendo com os povos da África, eles se utilizaram de confrontos, de guerras, que forçaram os povos que resistiram, mas foram derrotados, a aceitarem a presença deles, a captura de escravizados, aceitarem o estabelecimento de trocas através das feitorias, mas nem sempre esses confrontos foram bem sucedidos, e é por isso que eles tiveram que também utilizar das alianças, tiveram que negociar com esses povos. E eu trago o exemplo aqui de alianças mantidas entre portugueses e congoleses. O Reino do Congo ele fica localizado ali na África Ocidental, era um reino formado por povos de língua banto, e quando os europeus chegaram a partir de 1482, ele estava já em expansão quando ali os europeus chegaram. E os europeus, nesse primeiro contato, não se utilizaram do confronto inicialmente. Os congoleses até receberam amistosamente os portugueses, trocaram presentes. O Manicongo, que é a autoridade máxima, como vocês podem ver aí nessa ilustração, nessa imagem, ele vai enviar presentes através das embaixadas que envia lá para o reino de Portugal, e até pede autorização ao rei Dom João II a aceitarem jovens para que eles pudessem aprender a língua latina e os costumes cristãos. E como eu falei, lembra que nesse processo de expansão marítima os portugueses também levavam a fé católica? Pois bem, mas nesse processo de expansão da fé católica, isso não significou uma conversão passiva por parte dos congoleses, por exemplo. Por quê? Porque só foi possível através da assimilação que os congoleses fizeram em relação
ao rei de Portugal. Isso mesmo, o rei de Portugal foi assimilado à divindade que já era ali conhecida, uma divindade suprema, aliás, dos povos bantus, o Zambem-Apongo, que era o criador de todo o universo e que reinava no mundo dos mortos. Bem, as autoridades congolesas concluíram que aceitar a fé católica e manter aliança política com os europeus tinham suas vantagens. Primeiro, eles viram uma oportunidade em expandir as fronteiras do reino, que já estava em expansão. Lembra quando eu falei que quando os portugueses chegaram, eles já estavam em processo de expansão? Pois é, através das armas, eles viram que era vantajoso se aliar com os europeus. Bem, também viram vantagem através do comércio, pelo comércio, porque poderia ter acesso a produtos não encontrados ali na sua região. Só que esses encontros entre africanos e europeus, como o caso dos congoleses e portugueses, não geraram resultados apenas intencionais. Primeiro, porque eram feitas analogias a partir de sistemas de crenças completamente diferentes. Por exemplo, determinadas palavras poderiam ter significados diferentes, ou determinadas referências, como por exemplo as feitas para pessoas. O exemplo que eu dei, né, do Zambem-Apongo e o rei de Portugal. Um outro ponto que a gente pode levantar é o não abandono das práticas culturais por parte dos congoleses, que apesar de converterem à fé cristã, continuaram mantendo suas práticas, continuaram mantendo as suas crenças. E um terceiro ponto que a gente pode levantar de resultado não intencional foi a utilização da conversão à fé católica e, de certa forma, a utilização para tentar negociar mais autonomia política. No caso dos congoleses, eles utilizaram-se dessa prerrogativa, né, de um reino cristão como Portugal, para ter contato com o Papa e assim pedir autorização para poderem administrar as igrejas, de poderem ter mais autonomia política em relação a Portugal. Os europeus na África Oriental, apesar das especificidades, nós podemos também dizer que o contato se deu da mesma maneira como na África Ocidental, ou seja, através de guerras e de alianças, os europeus mantiveram contatos com esses povos ali da região oriental da África. Vamos resumir então o que significou, quais foram os resultados ao longo desse processo, né, de construção de relações entre africanos e europeus. O que significou para os africanos a relação com os europeus? Primeiro, o acesso a novos produtos que eram trazidos da América, da Ásia, enfim, para trocarem por escravizados nas feitorias, ou por produtos ali daquelas regiões. Também gerou a expansão de alguns reinos, como no caso do Reino do Congo, que já estava em processo de alargamento das suas fronteiras e influências, mas através das armas doadas pelos europeus consolidaram esse processo. Um terceiro ponto fundamental foi a escravização e perda da população, né? Escravização principalmente por parte dos derrotados nesses confrontos travados contra os europeus e também contra os inimigos deles, né? Aliás, aliados dos europeus, como os congoleses, que nesse processo de expansão derrotaram seus inimigos e esses inimigos eram transformados como escravizados, eram transformados em escravizados. Um quarto ponto, perda da soberania e migração forçada, né? Tem tudo a ver com esse ponto que eu acabei de levantar, o número 3, ou seja, essas regiões nos confrontos, quando eram derrotados, eram assumidos ou por esses aliados ou pelos portugueses, e assim obrigavam essas populações a ou se submeterem ou migrarem para outras regiões com medo de serem escravizados. E para os europeus, a relação com os africanos gerou a expansão da fé católica, o aumento do comércio, né, por conta desse processo aí de alargamento, de contato com outros produtos, e também o tráfico de escravizados. O terceiro ponto é o fortalecimento político do reino, né, um resultado que foi a partir da disseminação desses súditos em diferentes partes, né, tanto da África quanto da Ásia e também da América.
Asiáticos e europeus. Vamos ver então agora como que foram construídas as relações e mantidas. Também através de guerras e alianças que eles construíram suas relações, certo? Bem, portugueses, falando primeiramente dos europeus, utilizaram em determinados momentos a vantagem naval para conquistar importantes territórios, como a cidade de Hormuz, ali no Golfo Pérsico, quanto a cidade de Goa. Mas, como eu falei, assim como no continente africano, eles também tiveram que utilizar as alianças, porque nem sempre os confrontos foram bem sucedidos. Então precisaram fazer amizades, precisaram negociar, e é o exemplo da intermediação do comércio entre japoneses e chineses. Os europeus, assim que construíram essas relações, assim que chegaram na Ásia, passaram a ser os principais mediadores do comércio, mas isso não significou que japoneses, chineses, indianos islamizados, muçulmanos, árabes não fizessem comércio quando os europeus ali chegaram. Pelo contrário, isso não significou uma exclusividade comercial. É claro que em determinados pontos comerciais, portos, os europeus acabaram cobrando tributos, certo? Mas isso não fez com que eles tivessem um monopólio efetivo do comércio dessas regiões. Então vamos resumir. Para os asiáticos, a relação com os europeus resultou numa ameaça, principalmente para os mercadores muçulmanos, que eram os principais agentes de interligação dessas regiões, perda da soberania de algumas cidades, como a cidade de Goa, mas também a oportunidade de combater o inimigo. Eu, exemplo, cito da cidade de Cochin em relação a Calicut. A cidade de Cochin queria se libertar da dominação do Samorim, da autoridade de Calicut. Então viram nos portugueses, quando ali chegaram, a oportunidade de combaterem esse inimigo. E para os europeus, a relação com os asiáticos resultou no acesso às cobiçadas especiarias, que já eram conhecidas desde a Idade Média, e nesse processo de expansão marítima puderam alcançá-las através dessa nova rota pelo Atlântico, difusão da fé católica e extensão do poder político, por conta disso que eu já falei em relação aos africanos, ou seja, súditos espalhados por outros reinos, aumento e extensão do poder político. Bem, então no vídeo de hoje nós vimos como que se deu esse contato, como que foram construídas, mantidas as relações entre europeus, africanos e asiáticos a partir desse processo de expansão marítima, que foi tema do vídeo anterior, iniciado ali no século XV. Ou seja, vimos a complexidade desses contatos que se deram a partir de confrontos, de alianças, também de assimilações, de resistências, enfim, dando um caráter complexo desse período, desse processo. Espero ter contribuído de certa forma e qualquer dúvida, entre em contato.